Hoje é 2 de outubro de 2019, são 11 horas e 3 minutos. O escriba não tem tempo de se paramentar, de meter uma maquiagem no rosto. Há âncoras de televisão que, quando aparecem, se aparecer também alguém com um tacape na mão e der uma pancada no rosto, aquilo quebra. É preciso, porque a pessoa fica mais jovem, mais adequada às circunstâncias. Aqui não há isso, não. Há a improvisação e a necessidade de o escriba cumprir o seu compromisso, que por alguns é até agraciado, de manter comunicação com seus colegas e com a classe jurídica em geral. Então vamos lá. Na Folha de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal busca consenso em decisão que afeta a Lava Jato. O escriba já pronunciou isso, o que o Supremo vai fazer. Quem alegou prejuízo com a não submissão das delações à defesa e manifestação posterior do defensor, quem alegou prejuízo, em tese, teria o seu processo anulado. Quem ficou quieto, calado e deixou acontecer, conformou-se. Há de ser assim, processo por processo, manifestação por manifestação, exame de prejuízo por exame de prejuízo, acabou-se. Isso aí, este velho escriba, que é meio bruxo, já afirmou. Aliás, não é preciso ser muito preparado, muito experimentado para partir para essa conclusão. É o consenso geral da doutrina em relação ao exame das nulidades absolutas e relativas. Faz parte do mercado jurídico existente em livros no Brasil, uns melhores, outros piores, mas sempre vertendo e auxiliando os ministros ao exame dessa coisa toda. Então, é isso. Ainda na Folha de São Paulo, mulher será indenizada após ter útero revistado em prisão paulistana. As mulheres são praticamente desnudadas quando entram nos presídios, precisam agachar-se também, em muitos deles, a saber se tem algo infracional ou deselegante entre as pernas para passar a maridos, amantes, companheiros, filhos, parentes em geral e amigos. Isto acontece. Os advogados e advogadas têm que deixar as malas a serem abertas nos detectores de metais, a ponto de este cronista, há muito tempo atrás, ter preparado o Dia da Caçarola, em que os criminalistas em fila indiana levariam suas malas com caçarolas, sim, algo que não tivesse aspectos pontiagudos de metal dentro das maletas, para despertar com perigo os detectores que os policiais colocam à entrada dos presídios e do foro criminal de São Paulo. Dia da Caçarola. 3 minutos para revistar cada maleta. 200 advogados, 3 vezes 200. O escriba não há de fazer conta. Depois disso, este escriba achou que podia aguardar a fim de que a presidência do Tribunal de Justiça, o Conselho Superior da Magistratura ou o diretor do Foro Central de São Paulo pudesse equiparar as coisas, ou seja, equilibrar. Na medida em que o advogado precisa ser revistado para entrar, todos deveriam ser revistados também para entrar, e isso com supedâneo agora na intenção declarada não por um advogado, mas sim pelo eminente ex-procurador-geral da República, de entrar com uma arma
no Supremo Tribunal Federal. Se ele tivesse sido revistado à entrada, ele não teria sequer possibilidade de manifestar publicamente depois a sua intenção frustrada pela mão de Deus. Então, isso está aqui na primeira página da Folha de São Paulo: mulher indenizada após ter útero revistado em prisão paulistana. A moça sofreu vergonhas sem fim. Promoveu uma ação de indenização. Parece que quem a promoveu foi a Procuradoria do Estado. E obteve, sim, uma solução de procedência. Nós sabemos que há magistrados raríssimos que usam armas nas varas, nas gavetas, e há representantes do Ministério Público que entendem também necessário usarem pistolas também de calibre pesado para a defesa pessoal. Isso faz parte de comportamento interno das duas corporações, mas é preciso que haja uma equalização, porque nós, advogados, somos aviltados todos os dias. As mulheres têm segredos nas bolsas. Bolsa de mulher é misteriosa. Tem munição da qual os homens sequer chegam a suspeitar. Bolsa de mulher é um cofre fechado à interpretação externa, principalmente masculina. Isso aí está rolando no Foro Criminal de São Paulo. Os advogados criminais são muito astuciosos, não. São muito delicados no exame dessas questões que podem, inclusive, levar a uma apreciação desairosa a respeito do comportamento de um e outro. O ser humano vive a maior parte da sua vida dentro desta colocação no balanceamento de simpatias e antipatias. O advogado pode ficar antipatizado por ter tomado ou assumido uma posição agressiva em relação a essa necessidade de equilíbrio, de equalização, e fica quieto, vai com a sua maletinha, alguns com a maleta velha, já gasta, desgastada pelo uso, as moças com as suas maletas a tiracolo também, e aquele revistamento passa-se no detector de metais, e se a curiosidade é acidulada em relação a um ou outro objeto íntimo da moça, ela tem que abrir a mala, e com isso se perde tempo. Imagine-se 200 advogados em fila indiana abrindo as suas malas. Hoje é o dia em que eu vou levar a caçarola da minha avó para o foro, ou vou levar uma colher de sopa, ou vou levar algum utilitário, não pontiagudo, não agressor, mas eu quero levá-lo e o ponho dentro da minha bolsa. Imagine-se isso. Por isso, este escriba, há muito tempo atrás, já ficou quieto. Tem aí centenas de distintivos, mandou fazer logotipos de metal para serem colocados na lapela dos advogados para tal fim, e desistiu porque já está antigo. Aos 84 anos, espera que haja uma liderança mais jovem, moça, máscula ou não, ou pertencente à feminilidade muito elegante que São Paulo tem, para assumir essa atribuição que este advogado nem quer mais fazê-la, porque tem direito, evidente, a descanso depois de 62 anos de litígio na defesa das nossas prerrogativas. Egoístas, sim, porque se não defende a prerrogativa dos outros, defende a própria, o que já é uma grande coisa. Hoje pacificado e com vontade, sim, de deixar a tarefa a outros mais moços, mais enérgicos, mais saudáveis da máscula
advocacia criminal que essa cidade tem, hoje também em cooperação de mulheres muito elegantes, muito inteligentes, muito competentes, muito preparadas e muito dispostas, quiçá, a assumir essa tarefa se nós homens não tivermos coragem para tanto. A seguir, este criminalista encontra aqui na Folha Ilustrada comentários jurídicos de Mônica Bergamo sobre visita de Gilmar Mendes a uma homenagem praticada em favor do advogado Sigmarina Seixas, que merece o abraço nosso de toda a classe, foi homenageado e com louvores mil, inclusive deste antigo criminalista que cumpre a sua atribuição todos os dias de examinar isto aqui. Aqui na foto o ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia, o homenageado, muito bom. Uma sequência grande de notícias jurídicas. Mônica Bergamo tem bom conselheiro jurídico que lhe dá umas pitadas de informações a respeito de coisas que vêm acontecendo no nosso panorama judicial. Tem Mônica Bergamo, boa conselheira, quiçá, bom conselheiro, com certeza a informá-la e outra daquilo que acontece por aí. E vamos terminar a crônica de hoje, que é muito rápida, porque precisa sê-lo. Aras quer busca da verdade sobre atentado a Bolsonaro. Há coisas mais importantes do que isso. Eminentíssimo Procurador-Geral da República, nosso colega, advogado também. Há coisas mais importantes que isto. O homem é louco, é doido, está internado, aquilo é prisão perpétua. Ele não sai mais de onde está. Morre lá dentro, porque se o tipo de psicopatia que ele tem o levou a isso, aquilo não tem cura. Saber se alguém o mandou, se alguém cooperou, se alguém o incentivou a fazer isso, é outra história. O cronista não tem tempo de estudar as minúcias correspondentes a essas intenções homicidas sobre presidentes ou políticos, mas foi ao Google. O Google elucida tudo e com rapidez. Essas tendências envolvem experienciações passadas por suspeitas contra Pedro II. Pedro I sofreu atentado, Líbero Badaró foi morto, Prudente de Moraes o sofreu também, morreu em seu lugar o Marechal Bittencourt, que foi defendê-lo. Pinheiro Machado sofreu também acidentes desse tipo. Carlos Lacerda, Costa e Silva, lá nos Estados Unidos da América do Norte, os dois Kennedys, John e Robert, mortos cada qual a seu tempo, sem que se tenha chegado à conclusão segura sobre se havia ou não coonestação ou compromissamento de terceiros a respeito. Sarney sofreu 2 vezes atentados e o Procurador-Geral da República, Aras, quer buscar a verdade respeitante ao assunto, quer buscar a verdade sobre o menino que enforcou uma outra menina de 9 anos. A imprensa coopera muito para incentivar esse tipo de coisas, porque há criaturas que leem esse noticiário todo e ficam, sim,
estimuladas respeitante ao tema. Isso sem falar dos anarquistas políticos, dos quais exemplo marcante é Bakunin, que era um ideólogo anarquista, sim, mas estimulador de atentados variados contra políticos exponenciais à altura do tempo em que Bakunin viveu e ao tempo em que Bakunin morreu. Dentro desse esforço todo, pedindo inclusive escusas por não ter equilibrado as notícias do Estado de São Paulo ao noticiário da Folha. Eles são primos irmãos, dão-se bem, masculino e feminino, são amigos, fingem que brigam de vez em quando, e o escriba precisa trabalhar para cuidar dos clientes da família. Encerra esta crônica às 11h20 da manhã, é evidente. Vamos enfrentar o dia, um calor nefando, essa mistura de calor e frio nesse nosso Brasil faz a criançada sofrer bastante. E para este escriba que já tem netos e tem bisnetos, quem sabe, isso faz sofrer duplamente, porque as crianças se machucam bastante nessa aparente modorra de mudanças climáticas diárias. Vamos ao trabalho lá na Aveva.